Todos, bem-vindos ao Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Vamos fazer a nossa prece. Vamos acalmar o nosso pensamento, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e agradecer. Muito obrigada, Senhor, por podermos estar aqui nesse planeta hoje. Que todos nós conseguimos superar as nossas dificuldades nesses momentos de transição. Que a proteção dos bons espíritos seja sentida por cada um de nós, para que nunca nos sintamos enfraquecidos, mas ao contrário, fortalecidos cada dia mais na verdade que o Senhor nos trouxe. Muito obrigada a todos pela presença de todos, que Deus nos abençoe e acompanhe agora e sempre, que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 175 do Fonte Viva. E o capítulo de hoje fala sobre mudança. A passagem que Emmanuel pega para comentar diz o seguinte: mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Eu confesso que quando eu li isso, eu fiquei boiando. Falei, o que quer dizer isso? Aí eu fui pesquisar, peguei a passagem lá que está em Lucas, e eu vi que essa passagem que Emmanuel pegou, ela se refere à ida de Jesus a Jerusalém. E naquela época, era prática comum que as pessoas recebessem os peregrinos nas suas hospedarias. Os samaritanos recebiam todos os peregrinos. Porém, existia uma rixa entre samaritanos e judeus. Por quê? Uns não concordavam com o estudo, com a prática do evangelho do outro. Um deles não seguia toda a Torá, que eram os samaritanos. Então, eles não se davam bem, apesar de sabermos que os samaritanos era o povo que auxiliava a todos. Então, quando os apóstolos chegaram até a hospedaria e pediram a guarida, eles negaram, porque eles perceberam que os apóstolos eram judeus. Aí os apóstolos, que eram como nós, né, voltaram muito bravos, ficaram fulos da vida. Aí chegaram até Jesus e reclamaram. E Jesus respondeu: não tem problema. Eu até imagino, né? Eu chegando lá brava, irada, e aí Jesus olha para minha cara e fala assim: Rosana, relaxa, né? Ok. E não bastando só isso, Jesus mais adiante vai contar a parábola do bom samaritano, que é aquele tapa com luva de pelica que só ele sabia dar, né? Então, eles não conseguiram. E aí, é por isso que Emmanuel pega essa passagem para falar para a gente sobre mudança. Ele pede a nossa mudança, como deveria ter acontecido à época. Não devemos julgar os outros pela fé, pela indumentária, pelos dizeres das pessoas. Então, a meu ver, cabe bem para a época que nós vivemos, porque nós somos mestres ainda, infelizmente, em julgar as pessoas, as atitudes, os comportamentos, tudo isso que faz parte, infelizmente, de nós. Então,
o Emmanuel fala, identificaram-nos pelo aspecto, que é isso que eu falei, que nós não devemos identificar ninguém pelo aspecto. Mais adiante na passagem, o Emmanuel fala que Jerusalém para nós simboliza os testemunhos da fé. Todos nós temos diariamente testemunhos da fé. O capítulo se chama Mudança. E o que quer dizer mudança? Que nós temos que mudar muita coisa em nós. Então, se ele diz que o caminho até Jerusalém é o testemunho da fé, trazendo para a nossa vida, esse testemunho da fé são os desafios que nós temos que vencer diariamente e que pede o nosso testemunho. Quantas vezes nós temos alguma mudança na nossa vida? Eu estudo há 30 anos. Eu frequento aqui a casa há 30 anos. E quando eu olho para trás, eu percebo que eu tive muitas mudanças. Mas que eu perdi, entre aspas, muitos amigos. Porque eles não entendem essa mudança. E eu tenho certeza que com vocês acontece a mesma coisa. Quantas vezes na própria família nós nos sentimos aquele peixinho fora d'água? Né? Porque alguém faz algum comentário e a gente ignora, ou faz algum comentário que não era aquele esperado. E aí a nossa família olha para nós e fala assim, ela é fanática, ela pensa que a vida é só espiritismo, ela não sabe o que fala. Eu já ouvi muito assim, Rô, você é alienada do mundo? Aí eu sempre respondo, não, eu não sou alienada, só que isso não me diz respeito, não me interessa. E eles continuam a vida deles e eu, para mim, entra por aqui, sai por aqui. Mas isso acontece com todos nós, em um momento ou outro. Então, Emmanuel fala que isso é natural de acontecer com a gente quando nós decidimos alguma mudança íntima. Porque as mudanças não têm que ser exteriores, elas são interiores. A gente sabe disso desde o primeiro dia que a gente entra para o Espiritismo. As nossas mudanças são internas, são morais. Elas não são externas. E isso exige afinco, muita dedicação, né? O afinco, a dedicação e muito abandono de velhas práticas que nós tínhamos. É um preço alto? Para mim não foi. Foi ao contrário. Mas muitas vezes as pessoas acham que é um preço muito alto. Porém, nós temos o livre-arbítrio. Quem está feliz muda, ninguém é obrigado a fazer nada. Então, ele diz que nós estamos preparados. E eu aprendi há algum tempo já que se Jesus trouxe a palavra para nós, ela não é difícil. Porque se assim fosse, ele não teria trazido. Então, tudo que Jesus ensinou é possível para todos nós. E ele diz lá, podeis isso e muito mais. Porque só depende da gente. Não depende de ninguém mais. E hoje, nós já conhecemos Jesus. Nós já estamos nessa caminhada. Nós já demos o primeiro passo. Que o primeiro passo é o mais difícil. Nós sabemos que o amor impera. O não julgamento. A caridade. Quando entramos numa casa espírita,
o que nós aprendemos? A caridade é o primeiro passo, né? Fora da caridade não há salvação, já disse Kardec. Então, nós devemos tentar nos melhorar. A caridade, primeiro, é para conosco. Nos perdoar, ter paciência com a gente, entender as nossas dificuldades, não ficar cobrando acima do que nós conseguimos suportar. E tantas outras coisas que nós temos já a capacidade de entender e aplicar na nossa vida. Toda segunda-feira de manhã eu faço o meu evangelho cedinho. E hoje eu conversei com os amigos que vão lá em casa. Eu falei, hoje eu vou fazer a conversa no Dr. Bezerra. Então eu peço permissão para vocês para ler o meu escrito. Foi bem pouquinho a respeito da lição. E eu leio Fonte Viva e o Pão Nosso, toda vez. E eu li o Fonte Viva. E eu abro sempre os dois ao acaso. Mas eu sei que vocês já devem ter percebido isso. Sempre um assunto conversa com o outro. Sempre. A gente percebe isso em reunião mediúnica, em tudo. Tudo que a gente vai estudar algum assunto. Se a gente fizer uma leitura antes, vai ter a ver com aquele assunto. E quando depois que eu li o Fonte Viva, que eu abri ao acaso o Pão Nosso, eu li a lição inteira e uma frase, para mim, teve muito a ver com a mudança que o Emmanuel fala no capítulo 175. Ele fala o seguinte: a criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Então, o que eu entendo disso? Indagar de si o que faz. Só nós sabemos o que nós fazemos. O nosso pensamento é criador. É a fonte primária, está na nossa cabeça, no nosso desejo. O que nós estamos fazendo? O que nós desejamos de tudo isso? Aonde nós queremos chegar? Qual o nosso propósito de vida? E esse assunto vem me pegando já tem um tempo, porque amanhã eu vou ter uma outra conversa. E a semana passada eu fiz a mesma coisa, que fala sobre muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, isso está muito vivo na minha cabeça e tem tudo a ver com essa mudança que eu tive que estudar para vir aqui para a gente conversar hoje. E lá no Muitos Chamados, Poucos os Escolhidos, eu aprendi uma coisa nova que eu nunca tinha visto. Todo mundo conhece as parábolas de Jesus. Todo mundo fala que estamos vivendo a transição planetária. Isso independe de religião. Eu converso com pessoas de todas as religiões e todo mundo é unânime em falar que tem muita coisa acontecendo. É o fim do mundo. Eu brinco sempre que nós estamos vivendo o apocalipse, que esse mundo está perdido, aonde que a gente vai parar? E lá no sermão profético de Jesus, ele diz que quando os tempos fossem chegados, nós viveríamos muitas coisas que nunca imaginamos. Que realmente a gente ia achar que havia chegado o fim do mundo. Que nós teríamos os sinais. E são 7 ou 8 sinais. Quem quiser vai lá ler, que está tudo lá, bonitinho. E a gente vai olhando um por um. Nossa, isso está acontecendo. Isso está acontecendo. É impressionante. É em Mateus. E estudando as parábolas, linkando as parábolas com
os muitos chamados e poucos escolhidos, eu aprendi uma coisa que em 30 anos eu nunca tinha percebido e alguém me ensinou. E eu vou dividir com vocês hoje porque eu achei sensacional. Ele fala, a pessoa que eu ouvi, ele explica como ninguém. Para mim, ele é assim sensacional. Ele fala de 4 parábolas. Uma delas é a separação do joio e do trigo. E ele diz que o semeador saiu a semear e plantou o trigo. E quando as sementes começaram a crescer, os servos falaram: existe joio e existe trigo. E o Senhor disse: deixa que todas cresçam juntas. Depois, no final, nós vamos fazer a separação. Então, percebam, eu achei sensacional isso. Eu nunca, quantas vezes eu já li essa parábola, eu já estudei, nunca ninguém me explicou assim e eu gostei muito. Que o Senhor, vamos colocar para a nossa vida, Ele permite que nós, ao longo de quantas encarnações só nesse planeta, nós já tivemos? 1000? Há uma previsão aí de no mínimo 1000 encarnações cada um que nós tivemos. Ao longo dessas 1000 encarnações, que sejam 100 para quem não acredita em 1000, nós tivemos a oportunidade de crescer junto o joio e o trigo. Agora é chegada a época da colheita. E só agora, no final, é que vai ser feita a separação. Nós estamos vivendo o final. Depois, na outra parábola que ele fala, é a do pescador. Que os pescadores saíram a jogar as suas redes e recolheram os peixes. Puxaram a rede, jogaram tudo no barco. Foram até a praia e lá eles fizeram a separação do peixe que ia para ser vendido daquele que não ia. Então, novamente, Jesus conta a parábola e a separação é feita no final. Não é durante. É depois de todo o caminhar daquela pessoa, vamos dizer assim. Toda a caminhada da Rosana. Eu gosto muito de me colocar naquilo que eu estudo, naquilo que eu converso. Então, a Rosana teve 1000 encarnações, 100 encarnações, não importa. Eu tive todas as oportunidades de melhoria. Agora, eu vou ver para onde eu vou. As minhas escolhas foram melhores? Algumas sim. Outras eu ainda estou capengando, né? E Kardec dá muito, são 4, tá? Não vai dar tempo de falar as 4. Mas tem outras 2 que acontece a mesma coisa. Jesus conta a parábola e o ensinamento dele é: o Senhor dá todas as oportunidades e no final é feita a separação do bom para o menos bom. E Kardec faz, na codificação, eu acho que é em obras póstumas, não tenho certeza, a explicação de quem herdará a nova terra. Porque eu já fiquei muito preocupada, e eu brinco com todo mundo que não economiza água, porque eu vou renascer nesse planeta e eu adoro tomar banho. Eu não quero ficar sem água. Eu sempre brinquei disso. E às vezes eu me perguntava, mas será que eu sou digna de continuar nesse planeta de 5ª dimensão, que nós já estamos, né? E ouvindo isso e ligando a Kardec, todos nós estamos, todos nós. Porque Kardec é muito claro quando ele explica que a nossa intenção vale ouro. Ele diz lá
que só os realmente maus não herdarão a terra, os cruéis. Então, por quem nós tomamos por mau e por cruel? É aquela pessoa que chuta um cachorro e fica feliz por estar chutando um cachorro. É aquele que... Me desculpa se alguém faz isso, tá? Para de assistir, gente. Para todo mundo, a gente vai se encontrar no planeta de regeneração. É aquele que assiste aqueles vídeos da outra pessoa se ferrando e ele está se divertindo com aquilo. É aquela pessoa que ouve aquelas histórias sangrentas e não se sensibiliza, obrigada, Beth, não se sensibiliza com o que o outro está passando. É aquele que, quando tem alguma oportunidade, ele humilha as pessoas, ele xinga, ele maltrata, ele faz de tudo para diminuir as pessoas. Essas pessoas ainda não conhecem o reino, o verdadeiro reino de paz e amor. Mas ainda a gente está no caminho, né? Então as pessoas ainda têm a oportunidade de tentar essa mudança. Então, nós, o nosso meio, não estamos nisso. Então, o que nós temos que fazer é continuar o bom trabalho e tentar melhorar, né, aprimorar, afinar isso cada dia mais. Por quê? Nós não fazemos parte do uno, né? A consciência de Deus, nós somos parte da consciência divina. Nós somos unos com Deus. E não é só o planeta Terra. Não é só o planeta Terra que está passando por uma ascensão. Todo o universo está ascendendo. Nós fazemos parte dessa espiral. É uma espiral. Aquele aqui de cima está puxando a gente. E nós temos a oportunidade de puxar o de baixo. Nós temos que abandonar, como disse Emmanuel aqui no capítulo que eu li do Pão Nosso, a nossa animalidade, o nosso primitivismo. Nós não somos mais seres primitivos. Aquilo ficou lá na Idade Média. Hoje, nós já temos a capacidade de ser cada dia melhor. Então, eu acho que estamos todos no caminho. A reforma é necessária. Cada um sabe de si. Nós não devemos julgar nada nem ninguém. Cada um sabe da sua dificuldade, da sua caminhada. A minha dificuldade pode ser gigantesca, mas para minha amiga ela é mínima, porque a dificuldade dela é diferente da minha. A bagagem dela é diferente. Então, vamos nos dar as mãos, como nós temos esse hábito aqui, né? Somos todos irmãos, todos amigos. Estamos cada dia mais presentes na vida uns dos outros. E vamos praticar essa ajuda, porque quem ganha não somos nós. É o planeta, é o universo, é Jesus, são os anjos, arcanjos, é toda essa miríade de seres que a gente não tem nem ideia, mas que eles continuam participando dessa evolução eterna. E que Deus, penso que quer ficar muito mais feliz com a gente do que Ele já é. Né? Se a gente conseguir superar alguma dificuldade, eu acho que faremos a todos, como universo, mais felizes. Tá bom? Então, essa é a mensagem de hoje. Muito obrigada a todos. Que tenhamos oportunidades que temos, sim, sempre, de mudança, mas que a gente consiga encarar, sem medo, todas as nossas necessidades. E quando a gente sentir dificuldade, pede ajuda.
né? Para um estranho, para um amigo, vem aqui no centro, tem atendimento fraterno, tem as palestras. Nunca deixa de faltar uma mão amiga para ajudar quem quer que seja. Nós temos que perder o nosso orgulho, a nossa vaidade, que esse é o grande entrave. Está lá no Evangelho. Né? Qual é a maior chaga da humanidade? O orgulho. Então, nos vemos no planeta novo. Muito obrigada a todos. Querido Mestre Jesus, mais uma vez aqui te agradecendo pela oportunidade de estudar as tuas palavras e tentar colocar em prática tanto amor que nos ensinaste. Abençoa, Senhor, o nosso propósito de todos os nossos irmãos em vida eterna. Esperamos, Mestre, que consigamos superar aquilo que ainda nos detém a caminhada. E que amanhã consigamos ser melhores do que hoje. Muito obrigada pela presença de todos. Que Deus nos abençoe e acompanhe agora e sempre. Que assim seja.